E aí galera, tudo certo? Meu nome é Hilton, sou professor de física e vou ajudar você a desvendar alguns mistérios, alguns pequenos problemas com relação a esse tema, velocidade média, que é um dos temas que mais dá trabalho e que, ainda bem, você vai perceber que eu tenho razão, aparece bastante em provas de vestibular e aparece muito também na nossa prova do Enem. Vamos ver como é que funciona esse negócio de velocidade média aqui. Acompanha comigo para você ver tudo direitinho. O conceito de velocidade média, ele está muito além de simplesmente trazer para você uma noção de movimentação. O conceito de velocidade média, ele quer trazer a noção de fluidez. É a partir da ideia de velocidade média que nós vamos tentar entender como funciona o deslocamento de um veículo propriamente dito, né, no ambiente em que esse veículo se deslocar, mas é a partir desse conceito que eu consigo mostrar para você também o significado de uma vazão, por exemplo, que é a taxa com que um fluido escoa através de uma tubulação, por exemplo. É através desse conceito que eu consigo também introduzir a noção de aceleração. Ué, professor, através do conceito de velocidade? Sim, enquanto a velocidade, a rapidez com que você percorre distâncias, a aceleração, mais para frente a gente vai definir ela, é a taxa com que eu faço uma velocidade se modificar. Então, numa tradução mais direta, numa tradução mais objetiva, seria a rapidez com que a velocidade muda, seja em orientação, seja em intensidade. Mas acompanhe aqui, vamos ver como funciona a velocidade média em si por enquanto. O primeiro detalhe a respeito da velocidade média é a definição. Velocidade média é definida como sendo o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Esse deslocamento por intervalo de tempo, como eu comentei com vocês já há pouco, ele representa para mim uma taxa de deslocamento. Ou seja, é com a velocidade que eu digo para você se algo se move mais rapidamente, se move mais lentamente, claro, por comparação. Essa coisa de rápido e lento depende de com o que você compara. E também é por meio da velocidade média que eu consigo dizer para você se houve movimentação. Isso é um dos detalhes mais importantes. O deslocamento, ele na verdade é a menor distância entre o ponto de saída e o ponto de chegada. Para facilitar nossas observações, vamos primeiro tratar desses deslocamentos em cima de trajetórias retilíneas com um sentido apenas de deslocamento para ficar fácil. Digamos, o corpo, por enquanto, ele não vai ter aquele movimento de vai e volta. Por enquanto, ele só vai. Sabendo disso, a definição, o tratamento e a determinação desse deslocamento ficam bem mais simples. Sob a ótica de um movimento retilíneo em apenas um sentido, então seria um movimento de uma direção em apenas um sentido, fica bem mais simples de definir o que é a velocidade média e também o deslocamento associado a essa velocidade média. Então acompanha aqui. Seria algo mais ou menos desse tipo. Se eu tenho um corpo que sai de uma determinada posição e caminha até uma outra posição, por exemplo, de uma posição A para uma posição B, no sentido de viajar de A para B, então o deslocamento entre A e B, aquilo que nós vamos chamar de ΔS AB, é exatamente o tamanho dessa distância. Se esse deslocamento tiver acontecido num intervalo de tempo, então eu consigo dizer para você qual é a taxa com que esse corpo se move em média através desse percurso. É muito importante ter a noção de que a velocidade média não indica a velocidade do corpo no momento em que você observa ele. A velocidade média é simplesmente uma tradução do movimento desse corpo se somente se ele tivesse velocidade constante. Essa é uma forma de traduzir a velocidade média que vai ser muito útil em diversas situações. Então, uma observação que você pode fazer é: basta que haja deslocamento no tempo para que essa velocidade média exista, independente de como o movimento acontece. Se ele é com velocidade constante, se ele é com um movimento uniformemente variado, se é um
movimento que varia sem ser uniformemente, basta que haja deslocamento no intervalo de tempo. Pensando nisso então, digamos que esse deslocamento tenha sido de 40 quilômetros. E esse intervalo de tempo tenha sido, por exemplo, de 2 horas. Então, a taxa média de deslocamento, ou nesse caso, a própria velocidade média, vai ser de 40 quilômetros em 2 horas, ou seja, de 20 quilômetros por hora. Não quer dizer que a cada 1 hora esse corpo andou 20 quilômetros, de fato, mas essa é uma interpretação que pode ser útil. Quando eu falo velocidade média, é a velocidade que esse corpo teria caso se movimentasse por meio de um movimento com velocidade constante em rapidez. Ou seja, se a velocidade desse corpo pudesse ser constante do início até o fim do trajeto, então a velocidade média indicaria para mim que a cada 1 hora esse corpo andou 20 quilômetros. Por mais que isso tenha uma construção que faz sentido, eu não posso em momento nenhum, muita atenção, não posso em momento nenhum afirmar que essa é a velocidade real do corpo. Essa é apenas a taxa média com que o deslocamento dele aconteceu, é a velocidade que ele teria se o movimento dele tivesse velocidade constante em rapidez, tá? Acompanhe o próximo exemplo aqui para você entender direitinho como tudo isso funciona. Olha só, digamos que eu tenha aqui, por exemplo, um avião que se move a uma velocidade média de 900 km por hora. E eu quero saber quanto tempo leva para ele percorrer uma distância de 500 metros. Veja que o meu problema é bastante razoável, porque a velocidade média não diz qual é a velocidade do avião naquele instante, naquele momento, mas num determinado trecho eu posso considerar como sendo a velocidade que o avião teria se essa velocidade estiver constante. Então, mesmo sendo exemplo, há algum grau de razoabilidade. Uma distância de 500 metros para quem anda 900 quilômetros em 1 hora é bastante razoável que ele consiga fazer, livre do tráfego usual do dia a dia, ele consiga fazer esse movimento com uma velocidade que é aproximadamente constante. Mas vamos focar no exemplo e não na aplicabilidade prática da minha construção. Aqui a ideia é o seguinte: eu preciso fazer uma adequação de unidades. Eu não tenho uma padronização aqui no meu problema. Eu nem disse em qual unidade eu perguntei esse intervalo de tempo. Exatamente para que a gente possa fazer uma discussão um pouco mais ampla do que está acontecendo aqui. Por exemplo, digamos que eu tivesse te perguntado esse intervalo de tempo para percorrer esses 500 metros em horas. Temos um problema bem grave, que é o fracionamento excessivo dessa hora, desse intervalo de tempo, uma vez que essa distância é extremamente curta. Pense com calma. Eu tenho 900 mil, esse quilo é equivalente a 1000, eu tenho 900 mil metros em 1 hora. Para percorrer uma distância de 500 metros é 0,0 alguma coisinha horas. Essa resposta, por mais que ela possa estar correta, ela agora não tem mais uma certa coerência com aquilo que a gente fala no dia a dia. Então, para um problema como esse, seria mais razoável o examinador, ou mesmo você tentando encontrar essa resposta numa condição qualquer, seria mais razoável que a sua resposta fosse dada num intervalo de tempo que é mais útil para um intervalo também de distância tão pequeno. Ou seja, digamos que eu pergunte para você esse intervalo de tempo aqui em segundos. Por exemplo, se eu quiser esse intervalo de tempo, então, em segundos, como que eu vou ter que proceder? Bom, essa velocidade está em quilômetro por hora,
esse deslocamento está em metro, esse tempo está em segundo. Primeira coisa que eu disse para você é que não temos uma adequação das unidades. Então, existe um sistema internacional que padroniza essas unidades, que fala a mesma língua o tempo todo. Em física, à medida que nós formos construindo grandezas físicas mais sofisticadas, mais complexas, eu vou precisar cada vez mais me ater a essa linguagem universal, porque algumas unidades, elas são compostas pela combinação entre diversas outras unidades. Para que os meus resultados sejam coerentes no sistema correto também de unidades, eu preciso colocar cada variável, cada grandeza física com a sua unidade adequada também nesse sistema. Bom, o que você quis dizer com isso, professor? Existe para a gente o Sistema Internacional de Unidades. Esse sistema internacional de unidades é normalmente chamado por aí de SI. Então, você vai ouvir muito esse termo SI para a gente. Quando eu disser para você, eu quero as unidades no SI, eu estou me referindo a esse Sistema Internacional de Unidades. Vamos começar com algumas que em mecânica, no estudo dos movimentos e das causas dos movimentos, serão unidades bastante importantes. Primeira delas, a unidade de massa. No Sistema Internacional de Unidades, escreveremos a massa em quilogramas. Tá? 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Esse K é quilo, ele quer dizer 1000 para a gente. Unidade de distância, deslocamento, comprimento. Qualquer distância entre dois pontos em qualquer direção poderá ser escrita em metros para a gente. E a unidade para o intervalo de tempo, ou mesmo para o tempo, um instante temporal, vai ser o segundo, tá? Veja que eu tenho diversas unidades para cada uma dessas grandezas físicas. Para a massa mesmo, eu posso fazer medidas em gramas, em miligramas. De distância, eu posso fazer medidas de deslocamento de altura em metros, centímetros, polegadas, pés. Tem uma grande variedade. Tempo, a mesma ideia. Posso fazer medidas em horas, segundos, minutos, dias, anos, séculos. Tem uma variedade enorme, tá? Então, eu quero aqui, nesse problema especificamente, que a resposta seja dada em segundos. Veja que o deslocamento está em metros. Então, o primeiro passo que eu vou dar é passar essa velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo. Existe uma saída bem rápida para fazer esse tipo de coisa. Acompanha aqui, vai ser mais ou menos assim, ó. Coloquei um resuminho para ti aqui, acompanha. É mais ou menos assim, ó. De quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. De metros por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. Nossa, professor, eu nunca consigo decorar isso. Tem um jeito bem prático, é só você pensar o seguinte: o que é maior? 1 quilômetro, 1 hora ou 1 metro e 1 segundo? Como esses dois são maiores, para você sair de um pequeno e ir para o grande, você tem que aumentar ele, você tem que multiplicar ele. Então, guarde isso aqui que vai ser extremamente interessante. Daqui a pouco eu te dou uma dica de valores que mais aparecem em prova, inclusive para você guardar e já deixar anotadinho aí para você já ir memorizando. Memorização é super importante aqui no que a gente está fazendo. Voltando para o problema então, como eu preciso descobrir esse intervalo de tempo para que o avião percorra essa distância bem pequenininha, o primeiro passo é passar essa velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo. Então como é que a gente faz? Pega o grande, leva para o pequeno, é só dividir por 3,6. Quando você fizer um montão de conta aí na sua calculadora, você vai encontrar um valor de 250 metros por segundo. Isso não é fixo, isso não é estático, eu não posso ter certeza desses valores, mas se for a velocidade média, eu consigo dizer para você que caso ele tivesse andado com velocidade constante, a velocidade dele indicaria para mim uma taxa de deslocamento de 250 metros a cada 1 segundo. Como na prática esse corpo se movimentou uma distância de 500 metros, então ele gastou para isso um intervalo de tempo
ΔT. Temos uma regrinha de 3. Fazendo a regrinha de 3, como é que eu faço essa regrinha de 3, professor? Só multiplicar cruzado, ó, 250 vezes ΔT, 250 vezes ΔT, é igual a 500 vezes 1. 500 vezes 1. Esse 250 que está multiplicando, você pode passar ele para o outro lado e ele vai dividindo. Então ficamos com ΔT igual a 500 dividido por 250. Isso vai dar para mim 2. 2 o quê? A mesma unidade da incógnita. Nossa, professor, que complicado. A mesma unidade daquilo que você queria descobrir. Veja que aqui na minha regra de 3 incrível, eu tenho as unidades de distância equivalentes e por esse motivo as unidades de tempo devem ser equivalentes. Nunca mais você vai se enrolar com unidades. Portanto, nós encontramos aqui um intervalo de tempo de 2 segundos. Esse é o tempo necessário para que essa aeronave consiga percorrer essa distância de 500 metros a essa velocidade média de 900 km por hora. Beleza, cara? Então acompanhe as outras aulas aí e se liga nos próximos encontros. Valeu!